Olá, está começando o programa Café com Vereador, aqui na TV Câmara de Montes Claros, onde toda semana recebemos um parlamentar para saber como está o trabalho do Legislativo no nosso município. Hoje estamos com a vereadora professora Yara Pimentel. Seja bem-vinda. Obrigada, Antonini. Um prazer estar aqui com você, né? Por mais mulheres ocupando esses espaços de decisão e poder. É um prazer estar com você aqui para a gente falar um pouco do nosso trabalho. Sim, vamos começar falando sobre um assunto que a senhora está trabalhando sobre o déficit habitacional em Montes Claros. Sim, nós sabemos que o Brasil, né, tem um déficit habitacional de quase 5 milhões, né? Mais de 5 milhões de famílias hoje no Brasil não têm a casa, não tem a moradia, né? No estado de Minas Gerais, nós temos aí cerca de 500 mil pessoas, famílias, na verdade, que não têm moradia, mas no estado de Minas Gerais também 1,3 milhões de famílias vivem de forma inadequada, né? Com casas, às vezes, sem o saneamento básico, sem o esgoto, sem água tratada, né? Sem a devida infraestrutura, né? No caso de Montes Claros, né, através do dado, né, da própria Secretaria, né, de Desenvolvimento Social, nós temos inscritos no CAD único cerca de 25 mil famílias que estão precisando, né, de acessar um programa habitacional, né? Esse ano agora, né, a campanha da fraternidade, ela trata exatamente do direito à moradia, né, como forma de reduzir as desigualdades sociais. E nós realizamos aqui na Casa Legislativa uma importante audiência pública com a presença do poder público, de associações, de movimentos sociais, né, com a presença do MTD, do MTST, né, que tem inclusive um programa voltado para a habitação que eu quero falar aqui, né, no município de Montes Claros, mas também com a presença das pastorais, né, e de pessoas que realmente têm interesse, né, e do poder público, né, do GERA, que hoje está representando a habitação do município, né? Então, como está essa situação da habitação social no município? Primeiro que existe uma lei, né, de habitação social, inclusive nessa lei, a parte, né, a emenda que trata que mulheres, né, vítimas de violência e tentativa de feminicídio, elas têm prioridades no acesso a essa moradia popular, ela é de nossa autoria, né, já tem 3 anos que a gente tem essa lei aprovada, antes mesmo do governo federal colocar essa condicionante para o acesso à habitação, nós já havíamos colocado numa lei municipal, eu acho que isso é importante, né? E essa lei municipal, ela fala, né, desse acesso à moradia, tem também, né, as pessoas PCDs que têm prioridade nesse acesso, mulheres, né, famílias que têm essa prioridade. Há muitos anos o município de Montes Claros não entrega moradias populares, né? E como é que está esse programa em termos de Montes Claros, né? Nós tivemos reuniões com o superintendente da Caixa Econômica Federal, né? Com a Secretaria de Habitação do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos contato com o Ministério da Cidadania, que trata dessa questão da moradia, e Montes Claros se encontra nessa situação. Então, nós deveremos ter até agosto, assinado pelo prefeito de Montes Claros, um documento, né, para que essas casas comecem a ser construídas em Montes Claros. Nós temos aqui empresas que têm já interesse na construção de cerca de 500 casas, né? Além ali do Recanto das Águas, deve ter mais algumas casas para completar um conjunto habitacional. Devem ser construídas essas 500 casas, né? Nas chamadas EIs, que são áreas de interesse social aqui no município. Ali na proximidade
proximidade ou do Residencial Vitória, né, que tem umas ex, ou então ali no Castelo Branco. Então, são áreas que têm esses interesses sociais. Então, essa empresa, ela assumindo essa responsabilidade, o município ela tem a obrigação de oferecer os equipamentos urbanos, que é a creche, a CEMEI, o posto de saúde, a garantia de segurança. Então tem também uma estrutura, que tem que ter uma estrutura da Polícia Militar, cerca ali de, no máximo, 1 quilômetro de distância desses conjuntos, equipamentos, esses equipamentos dos conjuntos habitacionais. E então o município está caminhando para isso. Claro que outros municípios da região já estão até entregando casas. Nós chegamos a questionar com a administração municipal, nós tivemos reuniões com o prefeito para tratar dessa pauta e foi nos informado que as empresas, né, as empreiteiras que concorreram, inclusive uma primeira licitação, desistiram, porque elas que gostariam de receber mais por unidade, a verdade é essa. Mas aí essas empresas que chegaram a participar da concorrência, elas desistiram, mas já tem empresas, 2 empresas na verdade, interessadas em assumir o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal e que é importantíssimo a gente dizer que é preciso sim garantir moradia, é direito constitucional e também que é obrigação do poder público, né? A terra, ela tem que ter uma função social, né? Ela tem que servir para alguma coisa, então ninguém pode ficar guardando terra, né? Famílias guardando terra aí sem uma função social e uma dessas funções é a garantia da moradia. E no caso do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um programa de uma associação ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, que é o MTST, aqui em Montes Claros, né, já tem em outros lugares do Brasil, Uberlândia, no norte do país, em outros lugares do Brasil. Eles também têm já aprovados, inclusive com documentação aprovada na Prefeitura de Montes Claros, né, na Caixa Econômica Federal, e a gente está aguardando aí começar os trâmites, né, porque eu respeito muito como o movimento, eles se organizam com a população. Serão 127 casas na chamada Ocupação Marielle, que fica em frente ali ao Instituto Federal, né? Uma área extremamente precária que vai ter a oportunidade de ter casas, oferecer moradias com dignidade para essas pessoas. São 127 casas, uma cozinha comunitária e uma biblioteca também comunitária para essas pessoas. Então, é nesse pé, né, que está a questão da habitação social no nosso município. Eu acho que ficou bem explicado aqui todos os pontos, né, nessa questão. A senhora entrou com um anteprojeto de lei para reduzir a carga horária dos auxiliares de docência. O executivo acatou, né, esse anteprojeto e enviou para a Câmara um projeto de lei que foi aprovado recentemente. Como é que funciona esse projeto na prática? Então, o nosso mandato, né, eu tenho um mandato que talvez o único mandato aqui da casa, que é independente do executivo, né, então eu faço questão nesse nosso primeiro e segundo mandato de manter a independência, né, de maneira muito respeitosa, né, a gente convive com o poder executivo, né, porque eu entendo que é necessário para a efetivação de políticas públicas, porque, na verdade, quem tem o poder da caneta, quem assina para a garantia das obras, para leis que tratam da carreira de servidores, da questão salarial, ela vem do executivo. Sim. Mas, enquanto vereadora, eu faço as devidas cobranças, né? Garanto a fiscalização, né? Eu fiscalizo mensalmente o portal da transparência para a gente ver quantos servidores, né, estão sendo contratados, estão tomando posse. Inclusive, uma defesa que nós fazemos é que o município dê posse para os servidores contratados o mais rápido possível, em cumprimento do TAC do município de Montes Claros com o Ministério Público, para garantir direitos para esses trabalhadores, né? A gente sabe que em 2023, dos quase 14 mil servidores do município de Montes Claros, mais de 9 mil eram
contratados, tinham contratos precários. E isso é extremamente, viola direitos, né, dos trabalhadores, viola o artigo 34 da Constituição e também trata o serviço público como espaço de barganha política. E a gente precisa vencer essa situação. E eu não estou aqui desmerecendo o trabalho de pessoas que, de maneira competente, estão cumprindo com o seu papel enquanto servidores públicos que são contratados. Sim. Tem muitas pessoas, mas a gente só vai conseguir garantir que essas pessoas, né, que chegam através dos contratos para ocupar esses cargos que são temporários, com tranquilidade, quando a gente entender como o município vai tratar essa situação dos contratados. E aí, realmente, em 2025, nós entramos com um anteprojeto solicitando o município que garantisse a redução de carga horária do auxiliar de docência sem prejuízo na remuneração. Sim. E de lá para cá nós fizemos reuniões com o prefeito, com os secretários, participamos junto com esses trabalhadores de momentos de manifestação. Eles fizeram uma proposta e fizeram paralisação, né, para sensibilizar o executivo. Por quê? Como é que é a situação do auxiliar de docência? O auxiliar de docência, antes da Lei 115, até 2023, o cargo dele era de 30 horas. Então, ele tinha tempo de chegar na unidade, receber a criança, o aluno, entregar a criança para os pais, né? Então, ele ficava ali em convivência com as crianças cerca de 4 horas e meia até 5 horas, né? E o restante do tempo era realmente para tá dentro da unidade, fazendo alguma atividade para que aquela criança PCD tivesse os seus direitos garantidos. Aí o que aconteceu? Em 2023, foi aprovada a Lei 115 aqui nessa casa, que eu realmente me coloquei contra, apresentei emendas, mas essas emendas foram derrubadas devido a uma estratégia política. E a nossa preocupação é porque na Lei 115, diversos direitos desses trabalhadores em educação, não só auxiliares, mas todos, inclusive supervisores, professores, ACEBs, esses direitos foram violados, né? Inclusive pelo aumento da carga horária. No caso dos auxiliares, eles com 8 horas diárias, 40 horas semanais, eles fazem oficialmente 4 horas num turno e 4 horas no outro, mas isso na verdade não acontece. Então, durante o ano de 2025, nós apresentamos inclusive ao Executivo Municipal, né, o registro em ponto de auxiliares que estavam fazendo até 48 horas por semana. Então, isso viola direitos. Então, o município precisava garantir essa redução de carga horária. O projeto, ele vem não garantindo a redução de carga horária para todos esses auxiliares, mas o município ofereceu a possibilidade desses auxiliares ficarem nas 40 horas, porque muitos já adaptaram e a unidade está adaptada com as 40 horas, e outros para optarem pelas 30 horas. Esses que eles colocaram para optar às 30 horas, o município apresenta um salário base, né, diferente das 40 horas. E não é nem proporcional. Então, o que a gente tem questionado com o município é que esse salário de 30 horas tinha que ser pelo menos proporcional aos de 40 horas. Isso que não aconteceu. Equiparou-se ao salário dos servidores de 30 horas que já estavam na profissão e que são efetivos de um concurso anterior de 2009. Então, é uma categoria muito precarizada, tanto que 700 desses auxiliares passaram no concurso para serem chamados imediatamente e 45% desses auxiliares desistiram e não ficaram na carreira, né? Também esse projeto, ele garante que é uma luta nossa, junto com os professores, que esses professores possam fazer, né? Eles, antes da Lei 115, eles faziam 25 horas e eles passaram para 40 horas, né? Por opção, né? Muitos deles, e que muitos desses trabalhadores
né, da educação, professores, eles possam ou se manter nas 40 horas ou migrar para as 25 ou vice-versa. Então, deu essa possibilidade, tá? Mas nesse caso, dos professores, o salário base, ele é proporcional. Então, é menos agressivo. Nós temos aí uma pauta dos ACEBs, dos supervisores também, referente à carga horária. E nós temos também uma luta que é nossa pela garantia de que tanto os cantineiros quanto o pessoal que trabalha na limpeza, que é SZ, eles recebam pela insalubridade ou pela periculosidade. Bom, já voltamos com esse bate-papo aí com a vereadora professora Yara Pimentel. Você que está aí, continue assistindo. Já estamos de volta. Estamos de volta com o programa Café com o Vereador, aqui na TV Câmara de Montes Claros. Lembrando que você pode rever essa entrevista nos reprises ao longo da semana e também pelo canal no YouTube. Hoje estamos entrevistando a vereadora professora Yara Pimentel, que no primeiro bloco falamos sobre alguns projetos aqui na Câmara que está tramitando este ano. Professora Yara, eu gostaria de perguntar assim, a senhora defende tantas bandeiras, é contra o racismo, LGBTfobia, pessoas que não têm habitação, feministas, causas feministas. Como que a senhora consegue gerir tudo isso? Então, o nosso mandato, ele é um mandato coletivo, participativo, né? Então, nós estamos abertos, né, e abertas a receber as diversas demandas da população e tratamos essas pautas com muita coragem. Muita coragem. Combater o feminicídio, combater a LGBTfobia, combater as manifestações de ódio, né? E tá aí na luta antirracista no nosso município. Não é uma coisa assim que eu posso dizer que é fácil, porque realmente nós temos uma sociedade extremamente conservadora e que muitas vezes entende essas pautas de uma forma equivocada, né? Equivocada. E a nossa luta é pela garantia de direitos, né? Eu estou ocupando um espaço enquanto representante no Legislativo para representar as pessoas e, em especial, as pessoas que mais precisam. Defender o direito à habitação, defender o direito à vida, defender o direito de trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos aí numa luta pelo fim da escala 6x1, por exemplo, é a nossa obrigação, porque eu acredito e nós acreditamos, né, que esse país, ele para ser um país mais justo e menos desigual, nós precisamos combater, né, esse ódio, né, muitas vezes institucionalizado. E isso a gente só combate a partir das políticas públicas. E falando em embate, quem acompanha o trabalho da senhora sempre vê que muitas vezes a senhora está no embate praticamente sozinha. A senhora está ali questionando, reivindicando. O que faz a senhora não desistir e a continuar? Então, ai, Antoninho, que linda essa pergunta. Eu sou professora, né? Eu estive em sala de aula por mais de 30 anos, fiz opção pela periferia, né? Eu estive em alguns momentos em escolas particulares maravilhosas também, mas eu fiz opção por trabalho na periferia e nesse trabalho na periferia eu tive contato com as diversas vulnerabilidades, né? Desde violência, abuso sexual contra crianças, né? Falta do básico, de moradia, de alimentação. Então a gente tem muito esses contatos. Muitas vezes dentro dessas nossas comunidades, o único braço do poder público é a escola. Então a gente que é professor, querendo ou não, a gente assume um papel, né, de estar ali junto com essas pessoas, né? E eu também, né, eu tenho uma mãe que é professora e desde criança a gente esteve envolvida
com trabalhos sociais, com trabalho de igreja, muito assim junto na rua, dentro do presídio. Nós fizemos esse trabalho, eu enquanto assim, muito jovem e até criança, na porta de hospitais, a gente tinha esse trabalho, junto com a igreja e junto ali com a minha mãe, né? Então eu já estava sensível. Quando eu passo pela universidade, eu sinto mais essa coisa, olha, são políticas públicas. É o poder público que não quer dividir. E eu não me sinto sozinha. Inclusive, todas as vezes eu falo, me chamem de professora, porque eu me sinto muito coletiva quando eu estou aqui. O nosso mandato é composto pela maioria de mulheres, de pessoas que lutam também por essas pautas, sabe? Contra o racismo, contra a LGBTfobia, né? Pessoas que estão ali e que fortalecem também. Então, eu não me sinto sozinha, sabe? Entendi. E a gente faz um exercício, né, junto das pessoas que caminham com a gente, de que trabalhadores precisam ser respeitados, de que faz um trabalho de educação. Então, muitas vezes eu me sinto assim muito cansada. E às vezes, sabe, eu sofro com essa coisa, porque o parlamento realmente ele é masculino, machista, misógino, né? A gente às vezes sofre com ameaças, mas assim, antes mesmo da minha pessoa, existe uma pauta coletiva que a gente precisa defender. Então eu encontro estratégias pessoais para lidar muitas vezes com essa situação. E aí eu tenho até uma frase que eu falo assim, ou me respeita ou me teme. Entendo. Porque eu também não vou abaixar a cabeça para aquilo que eu sei que é direito nosso enquanto mulher ocupando esses espaços. A senhora falou que é professora, né? Sou. E para quem não sabe, é professora de geografia. E qual, na época assim, da Yara aluna, qual a disciplina que a senhora não era boa? Ah, tá. Olha que legal. Então, enquanto aluna, né, no ensino fundamental e até médio, eu tinha uma dificuldade com exatas. Eu tinha, sabe? E somos duas, colegas. Eu tinha uma dificuldade com exatas. Mas, assim, eu fui uma aluna inicialmente muito tímida. Por exemplo, quando eu cheguei... Você vê quem olha assim, vê a vereadora que era tímida. Isso. E aí, eu tinha muita dificuldade. Quando eu cheguei na Unimontes aqui, né, eu tenho muito orgulho, né, a nossa Unimontes está fazendo agora em maio, essa semana fez 64 anos de existência, né, eu tenho muito orgulho dessa universidade. Se vocês não sabem, a universidade, ela aumentou o número de acadêmicos do ano passado para cá, 4.000 alunos, devido a um trabalho muito forte, né, ali, por exemplo, da pró-reitoria, né, dos professores da pró-reitoria, né, nós temos cursos novos, mas também eu acredito que é parte nossa também aqui dentro da Câmara, porque a gente defende essa universidade pública gratuita e de qualidade, mas eu tinha dificuldade com exatas, sempre tive muita curiosidade com humanas, mas eu fui uma aluna, assim, não é exemplar, mas eu era esforçada, dedicada. E fui também uma professora muito dedicada. E a senhora lembra o nome da sua primeira professora? Ai, que linda. Olha, não vou falar da minha primeira professora. Mas aqui ela se chama... eu tive uma professora no pré-escolar chamada Jaqueline, que foi muito importante, mas eu tive uma professora chamada Maria Dalva, que é poeta, que gosta de artesanato e faz artesanato e é uma professora extremamente ativa, que no ensino fundamental, na antiga 3ª série primária, ela foi minha professora. Eu fiz uma homenagem, ela foi homenageada aqui na casa há pouco tempo aqui, né, que eu prestei homenagem para ela, e foi uma pessoa fundamental na minha vida. Então ela me descobre, ela inclusive que identificou que eu tinha problema de vista, eu sentava no fundo da sala, ela me coloca na frente,
eu fiz, na época eu fiz exames de vista, coloquei os óculos, passei a usar óculos e tal. E ela valorizava, eu me sentia muito valorizada por ela. Eu tenho esse sentimento. Ela te enxergou. Isso. E foi exatamente numa sala imensa, com mais de 40 alunos, né? Num período que acesso à educação ainda era mais difícil. O pai e a mãe tinham que ir para a fila para conseguir uma vaga, né? Entre a década de 70 e 80, para conseguir uma vaga para que a gente pudesse estudar. Então, foi uma professora fundamental na minha vida. E eu acompanho, ela tem Facebook, eu acompanho a professora Maria Dalva no Facebook. Ela tem filhas professoras e eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho que ela fez. E eu tenho certeza que ela tocou a minha vida, né? Eu morava, né, na época, eu tinha uma família com muitos problemas, né, eu tive um pai alcoólatra, né, eu tinha um irmão que era deficiente físico, que era PCD, então, que a gente usa hoje como PCD, né, e ele, e era eu e minha mãe que cuidávamos, né, outros irmãos, eu filha mais velha, eu tinha as responsabilidades com ele, e ela me enxergou e me deu gosto pela educação. E eu tenho certeza que outras pessoas também ela conseguiu tocar, e eu espero ter tocado na vida de pessoas enquanto professora também. A senhora inspira muitas pessoas. E quem Obrigada. te inspira na vida? Eu sou mulher, né? Sou cristã, sou filha e sou mãe. Mais velha, né? Sou a filha mais velha. Sou filha e sou mãe. Minha mãe, que é professora hoje, enfrenta o Alzheimer, né? E a gente acompanha, ela tem cuidadora, mas eu também tenho as minhas obrigações pessoais com ela. Então, minha mãe é minha inspiração. Eu tenho também tias que são da área da educação. Minha mãe chama Solange, a tia Selma, a tia Silvana, tia Celeste, tem tia Sônia também. É uma família de educadores. Isso, educadores. E são mulheres que também me inspiraram muito. Mas eu também me inspiro nos meus filhos, né? Eu tenho a Isabela e o Gustavo, que são meus filhos, que são inspiração para a minha vida, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz essas lutas, né, de combate ao feminicídio, de combate ao ódio, né? Eu tenho em mente que eu tenho uma responsabilidade com as filhas das mães, as mulheres, né, em geral, não só filhas, mas mulheres em geral, mas eu tenho uma responsabilidade também com minha filha, de enquanto está ocupando esse espaço de poder e decisão, de eu poder também garantir políticas públicas, né, para que essa minha filha, mas que as filhas de outras mães tenham essa proteção. Chegando ao fim do nosso bate-papo, faltando aí 6 meses para o ano acabar, olha para essa câmera aqui e deixa um recadinho aí pro pessoal. Então, nós estamos chegando aí no né, meados do ano 2026. Nós, enquanto cidadãs e cidadãos, nós temos um papel muito importante, né, que é ano eleitoral. Então, pedir às pessoas que votem com consciência. Nós precisamos, sim, de um presidente que nos represente, nós precisamos de pessoas no Senado que nos representam, mas nós precisamos garantir uma Assembleia Legislativa de Minas Gerais que nos represente e também um Congresso Nacional, né? Por exemplo, essa luta nossa agora pelo fim da escala 6x1 para a garantia de que mulheres que inclusive estão trabalhando no comércio, que têm uma vida exaustiva possam ter um pouco de qualidade de vida, que é garantia de redução das desigualdades sociais, para que essas mulheres tenham direito sem redução de salário, mas que elas possam trabalhar 5 dias e tenham pelo menos 2 dias para descansar, para estar com a família, para poder fazer uma consulta e tudo, que é uma das nossas defesas. Nós temos pessoas no Congresso Nacional, representantes, né, que estão trabalhando contra essa votação desse projeto, que é um projeto de interesse social, né, interesse social. E eu estou, além dessa questão partidária, eu estou falando que nós precisamos sim escolher pessoas que nos representam, né? Nós temos hoje um Congresso
que grande parte dos deputados federais são detentores de grandes fortunas, né? De mais de 50 milhões de reais nas suas declarações. Será que essas pessoas nos representam? Será que essas pessoas representam professores, representam mulheres, vão lutar pela melhoria de qualidade de vida da população, vão lutar por habitação social, porque a habitação social é dever do governo federal, nós temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, mas também é dever do Estado, né? É dever do município também atacar e garantir esses direitos, né? É isso que é reduzir desigualdade. Reduzir desigualdade não é só através de entregar recursos na mão das pessoas. É importante, né? Por exemplo, o Bolsa Família é um programa extremamente importante. Nós sabemos que cerca de 60% das pessoas, das famílias que recebiam a Bolsa Família, hoje já não recebem mais e estão caminhando, mas tem pessoas que precisam. Além desses programas, nós precisamos de outros programas para garantia não só de inclusão financeira, mas de inclusão de direitos para o povo da periferia, para o povo pobre, trabalhador, para quem tem os seus direitos, né, negados, né? São pessoas que têm os seus direitos retirados e estão na vulnerabilidade. E a gente segue em luta aqui, representando o nosso povo. Vereadora, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Você que acompanhou essa entrevista, continue aí, que você pode acompanhar ela ao restante da semana, nos reprises e também pelo YouTube. Até o próximo Café com o Vereador. Tchau, tchau.